Paz, irmãos, amém. Tá fazendo o devocional de hoje, segunda-feira, como foi proposto pra gente aí no nosso grupo, dos adolescentes. Vou estar fazendo uma devocional aqui num texto bíblico que Deus colocou no meu coração, que inclusive, deixar aqui de curiosidade, eu tava lendo com o meu amigo José, da escola. Para quem não conhece o José, primeira vez que ele pisou na igreja foi no Sei de Barra, na igreja que a gente vai, né? E ele chegou para mim no ônibus e falou assim: cara, vamos terminar de ler aqui, Daniel, porque eu tinha passado para ele uma devocional dos jovens e ele não entendeu a parte de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu falei: pô, cara, é só ler Daniel. Aí ele chegou pra mim: pô, vamos ler aí, não sei o que, não tem mais de ler. Pô, isso é gratificante, cara. A gente tem uma pessoa que realmente tá querendo aprender. Tá querendo aprender sobre a palavra. Mas a leitura de hoje está justamente em Daniel capítulo 1, o versículo 12 em diante, né? Que diz assim: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei, e, conforme vires, te hajas com teus servos. E ele conveio nisso e os experimentou 10 dias, e ao fim dos 10 dias pareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam a porção do manjar do rei. Desta sorte, o despenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Essa parte aqui, a gente que é adolescente, jovem, qualquer pessoa, na verdade, qualquer idade, ela tem que se atentar ao que ela se alimenta. Nesse caso aqui era alimento normal, comida, do que eles estavam comendo. Mas a gente que é cristão tem que tomar cuidado com o que a gente consome na vida, o que a gente consome que a gente consome como ideias, como, por exemplo, o que a gente ouve, quais músicas que a gente escuta. Tudo que a gente ouve vai para dentro da gente, do nosso coração. No caso da comida, vai para o nosso estômago. Mas o que a gente consome dos nossos ouvidos, o que a gente fala, essas coisas vão para o nosso coração. E a gente pode usar uma analogia aqui de Daniel em relação ao cristão e ao ímpio, a pessoa do mundo. A pessoa do mundo, ela consome manjares, cara. Os manjares do príncipe deste mundo, que é o diabo, a gente já sabe. Que ele se auto-intitula o príncipe da terra. E que todo mundo sabe que ele não deixa... O contexto aqui é que eles foram levados como cativos, Daniel virou eunuco. E o diabo segue essa mesma coisa. Pô, tirei os caras lá da realeza. Vou dar o melhor que eu tenho. Só que o melhor que o diabo tem é um monte de porcaria para você ficar doidão, você ficar gordo, você ficar feio. Para você ficar pobre da mente, pobre de espírito. São coisas para você sair do caminho que Deus preparou para você. E a gente não tem, assim como Daniel, tem que se posicionar. A gente não pode se contaminar com as coisas do mundo, com os manjares que a gente tem aí. A gente todo dia tem uma coisa tentando a gente nos nossos olhos, que a gente vê, os nossos ouvidos, no que a gente está ouvindo de música, de palavra, de conversas, que a gente fala, Tem pessoas que têm dificuldade com palavrão, tem dificuldade com fofoca. Essas coisas que a gente consome, que a gente dá para os nossos irmãos consumirem e que vão nos afastar do irmão e nos afastar de Deus. Então, a mensagem de hoje,
5 minutos, para mim foi a mesma coisa que 30 segundos, mas que é para a gente não se contaminar, a gente não se contaminar com as coisas do mundo, a gente buscar sempre a santidade, a retidão e o posicionamento cristão. Amém? Deus esteja com vocês, na paz do Senhor, e que essa palavra esteja sendo cravada nos corações de vocês. Amém? Transmitam isso para os irmãos, para seja lá quem for, para o seu pai, para sua mãe, para o seu irmão, para o seu tio, para o seu amigo da escola. Não guarde essa palavra só para você, porque é importante, é a nossa missão, é o ID. Amém? Deus esteja com vocês.